E aí, galera do meu canal, beleza mesmo? Canal do professor Alex Homero, mais uma aula para você. A gente aqui não para, não tem recesso não. Bora se preparar que as provas estão chegando, galera. Hoje, na nossa playlist Hora da Questão, vamos pegar mais uma vanguarda importante. As vanguardas europeias foram decisivas como entrada e consolidação da chamada arte moderna no mundo, beleza? E hoje nós vamos de dadaísmo, mas antes, peço que você inscreva-se aqui no nosso canal, deixe lá o seu like, por gentileza, ativa o sininho para você receber em primeira mão a notificação, tá bom? Eu sei que às vezes é meio chato de ficar pedindo, inscreve-se e tal, mas faz a sua continha rápido no YouTube, inscreva-se. Para nós é muito importante ter mais um seguidor, porque temos as regras do YouTube aí, a gente sabe como é que é. Quanto mais rápido chegarmos aos 1.000 inscritos, melhor para nós continuarmos nosso trabalho aqui levando até você conhecimento e para outros alunos que virão também. Beleza, pessoal? Bom, sejam bem-vindos. Hoje vamos de dadaísmo e convido você para assistir até o final e acompanhar essa aula interessante de uma vanguarda muito louca que vai influenciar muito o Brasil. Vamos lá! Beleza, galera. Bom, logo na entrada aqui, eu queria que vocês notassem duas obras que são bastante icônicas, ou seja, representam bem a ideia do dadaísmo, né? Eu tenho aqui roda de bicicleta em cima de um banco e uma obra chamada Fonte. Gente, pelo amor de Deus, essa fonte é um mictório. Nós homens, quando vamos ao banheiro, tá lá para a gente usar, né? As mulheres não vão usar esse daqui, não. O que acontece é que esse objeto, um mictório, esse outro objeto, uma roda de bicicleta, esse outro objeto, um banquinho, isso aí jamais seria considerado algo artístico. Como é que o movimento conseguiu transformar objetos da realidade do nosso cotidiano em arte? Já já você vai entender isso. Isso é uma técnica, consistiu numa ideia chamada Ready-Made. Vamos já entender o que são Ready-Mates através de um grande artista dadaísta, o Marcel Deschamps. Galerinha, primeiro, fazendo aqui uma introdução rápida, vamos lembrar aqui que nós estamos em termos de história da arte no período da modernidade. O período da modernidade, como você está vendo aqui, vai de 1789, tá bem aqui, tá? Até o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse período aqui é o chamado período da modernidade. Depois dele, pós-modernidade, que nós vamos chamar também de arte contemporânea. Se liga no canal que você vai ter, já nas próximas aulas a gente vai entrar nessa parte da arte, beleza? Eu tenho esse período dividido em dois blocos. Século XIX. Apesar do nome modernidade, ele começou lá no século XIX. E o primeiro movimento a ser considerado de arte moderna, é estranho dizer isso, no século XIX, mas foi o romantismo, beleza? Aí eu tenho uma coisa comum entre o século XIX e o século XX, onde o nome modernismo surge, e aí toma cuidado. Modernismo é um período dentro da modernidade. Tudo bem? Beleza mesmo? O que eles dois têm em comum? A modernidade, esses dois séculos aqui. Gente, uma ruptura. Ruptura com o quê? Com tudo que significava acadêmico. E quando eu falo em academia, eu me lembro de regras, né, de coisas simétricas, equilibradas, né, temas ligados à mitologia, à história, às paisagens. E o que se queria agora eram novas possibilidades de arte, tanto nas técnicas como também nas temáticas. E aí você vai tendo outros nomes que vão surgindo. Tradicional, clássico e belas artes. Esse último termo começou na França, chamada Academia de Belas Artes, que era a consolidação do movimento neoclássico que retomava toda a cultura greco-romana. Então fique atento. Essas quatro expressões significam a mesma coisa, tá? Acadêmico, tradicional, clássico e belas artes são sinônimos, tá? E significam uma arte baseada em regras, em academia, em simetria, em luz, em mitologia, em cultura greco-romana. Acontece que o período da modernidade, os novos tempos pós-Revolução Francesa, queriam outras possibilidades. Então nasce o período da modernidade, como também o da pós-modernidade, serão movimentos que vamos chamar de ruptura com tudo que signifique clássico, beleza? Bom, repetindo para você, século XIX eu tenho o romantismo, tem no seu canal aqui, você pode acompanhar. Tem uma missão artística que é o romantismo brasileiro misturado com elementos neoclássicos. É bom acompanhar essa aula, você que vai fazer Enem, por exemplo, tá? São 200 anos da missão artística francesa que foram lembrados recentemente. Então, cuidado que tem uma aula pronta para você aí. O realismo, o impressionismo, arte nouveau, movimento ligado mais ao aspecto decorativo que surgiu na virada do século. Lembrar que tem o pós-impressionismo, que não é um movimento literário, aliás, não é um movimento artístico, mas ele agrega várias outras características de movimentos que viriam depois, como as vanguardas europeias. Aí eu já entro no século XX e nós estamos aqui nessa fase, ó. Já tem para vocês, já tem cubismo, já tem futurismo, já tem expressionismo e agora é hora do dadaísmo e em breve também abstracionismo e surrealismo.
Beleza? Tranquilidade? Muralismo mexicano, que seria o modernismo do México, são as pinturas murais de Diego Rivera, né? Trabalhando no tema social, voltando ao passado, trabalhando no tema indígena. O construtivismo russo, que lá na Rússia é uma mistura de cubismo e antecipação de elementos interessantes que vão trabalhar o ferro, tá? A madeira, numa arte muito voltada para a racionalidade, mas também com ideologia política ligada à Revolução Russa. E no Brasil chegaremos em breve lá nossas aulinhas na Semana de Arte Moderna. Já tem Semana de Arte Moderna nessa playlist aí de literatura para você, voltada para o aspecto literário. Aliás, antecipando aqui uma fala minha, o dadaísmo influenciou muito a Semana de Arte Moderna na literatura, especialmente nas poesias de Oswaldo e Mário de Andrade. Você pode acompanhar nessa playlist aí, tá bom? Mas o papo hoje é vanguarda europeia. E eu tenho que lembrar aqui, o século XX especialmente, claro que no século XIX, períodos como o impressionismo, pós-impressionismo já começavam a se libertar de uma arte pautada na imagem mais próxima da realidade, chama de verossimilhante, ou arte figurativa. Abstrair a realidade é você fazer a imagem, produzir um desenho sem nenhum vínculo com essa realidade. Então os traços, as linhas e as formas têm mais liberdade. Você começa a olhar para a imagem, ficar olhando assim, meu Deus, o que é isso, né? Porque a gente sempre vai olhar para um quadro, para uma escultura, querendo procurar uma imagem que a gente conheça. A abstração dessa realidade é você se libertar disso e deixar a sua imaginação fluir através de linhas, planos e cores. Essa é a proposta do abstrato. Se por um lado é interessante porque é moderno, é diferente, é novo, por outro, todo mundo começava a olhar para as obras e não estava entendendo nada, porque não conseguia enxergar algo que se enxergava antes nos quadros, ou seja, a realidade. Tudo bem? Beleza? Bom, muito importante ficar ligado aqui no contexto. Esse contexto é fundamental para você entender algumas coisas. Estamos no século XX, a chamada Bela Época, tá? Uma época de muito progresso, muitas coisas novas. A gente viu isso no futurismo, né? Que louva as máquinas, a indústria. Se liga aí que tem futurismo para você. Os avanços no transporte, tem trem, tem bonde, tem aeroplanos, tem carro. Então o futurismo queria pegar esse momento moderno de tecnologia e colocar isso na arte, na pintura, na escultura. Por outro lado, nesse progresso eu vou ter algumas crises, eu tenho revoluções, eu tenho guerra, eu tenho conflitos, e isso de alguma forma vai gerar um tom de medo, de morte, de caos, que será a temática, por exemplo, do expressionismo, que você também já tem essa aula pronta. Onde se encaixa o dadaísmo? Ora, o dadaísmo se encaixa, gente, exatamente nesse intervalo de tempo aqui, ó. Ele nasce bem em meio à Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo é 1916, então é um momento de muito caos. E é essa a ideia. Uma das ideias da Isha é falar isso aí, olha, como é que pode? O mundo está em guerra, o ser humano não tem senso, não tem razão nenhuma. Como é que a arte tem que ser algo racional e sensato? A arte tem que ser o caos, representar o caos. A própria escolha do nome dadaísmo já é o caos, porque eu tenho ismo, que é um sufixo, e dadá, que não significa nada. O nome foi escolhido ao acaso. Quando eles abriram no dicionário, né, e viram a letra D e A, vai ser isso aqui, dadaísmo. E ficou, a galera morreu de rir e o movimento ficou, tá? Olha, a primeira vanguarda, cubismo já está aí para você, futurismo também, expressionismo também, e em breve essas outras duas aulas. Fica ligada no canal. Peço que você inscreva-se, por favor, ativa o sininho, que assim que as aulas forem publicadas, você recebe em primeira mão o aviso. Beleza, galerinha? Galera, que é de comum em todas as vanguardas, esse slide aqui. Você que vai fazer o Enem, por exemplo, o Enem gosta muito de vanguardas europeias. Aqui são as características gerais. Às vezes, eles até colocam isso aqui nas respostas, mas não é muitas vezes a correta para a questão. Fica sempre esperto no enunciado. Se ele pede uma característica específica, aí você tem que saber o que é específico do cubismo, o que é específico do futurismo, o que é algo bem intrínseco ao expressionismo, o que é específico ao dadaísmo, o que é abstracionismo, o que é surrealismo, que nós veremos aqui em breve. Isso aqui é o geral. É liberdade de criação, é ruptura e radicalismo com o passado, especialmente com a arte acadêmica. Essa relação com o público complicada, porque o público quer algo novo, mas não vai entender. No primeiro momento vão se afastar das exposições, não vão entender a ideia, porque é muita abstração e deformação, porque são novas possibilidades de arte. É muita ousadia que se pretende aqui. Ainda mais o dadaísmo, gente, considerada a mais radical das vanguardas, ao ponto de abolir completamente todos os conceitos que já existiam de arte até então. Bom, o dadaísmo nasceu olha só que simultâneo, né? É o primeiro movimento que sai da Europa, digamos assim, que vai lá para os Estados Unidos, onde vai ter muito espaço. Logo depois, o surrealismo terá muito espaço. E é uma coincidênciazinha legal. Grandes artistas dadaístas, como Trisante Tzara, um dos divulgadores e criadores do dadaísmo, eles virarão depois, vão se tornar
surrealistas, né? Interessante. Há uma certa a proximidade do dadaísmo com o surrealismo, principalmente nessa questão de trabalhar a liberdade total da mente a criar uma obra de arte, tá? Gente, muito importante. É de todos o mais radical. Falei agora há pouco para vocês, o dadaísmo vai influenciar muito a literatura brasileira no modernismo, especialmente poetas como Oswaldo e Mário. O dadaísmo vai ser muito citado, né? Na literatura, propõe um verso completamente livre, fragmentado, né? Completamente sem lógica. Algumas poesias do Oswaldo vão trabalhar com essa perspectiva, tá bom? Eles começaram o movimento de cara fazendo um manifesto. Estava na moda fazer manifestos. O próprio manifesto dadaísta é muito estranho, porque é um monte de colagem, palavras com imagens, sem nenhum, aparentemente sem nenhuma lógica, porque a ideia é o caos, a ideia é a anarquia de temas. Por que, que a arte tem que fazer sentido se a guerra não faz sentido algum? Olha o questionamento dos caras como é interessante, tá? Então eles vão se lançar, vai estar em revista, vai estar em jornal, vão fazer exposição, vão ser bastante criticados, tá bom? Porque eles aproveitaram não só para lançar um movimento novo, que relativiza e contesta a ideia de arte até então, como pega obras já consagradas e faz deboche e muita paródia, como já veremos, uma palhaçada que eles fizeram, palhaçada no bom sentido artístico, com a Mona Lisa, tá? Por que terrorismo cultural? Porque como eles vão abolir qualquer conceito de arte pré-existente, para eles a arte é o nada, é o caos, tá? Então é a total anarquia, eles provocam uma descrença geral na ideia do que até então era considerado arte. Beleza? Isso é muito importante você compreender. Ao mesmo tempo que eles destroem, então é interessante essa dualidade, né? Essa ambiguidade, essa ambivalência. A ideia de que a arte não serve para nada, não serve para ser o deboche e a piada, então eu vou destruir o que já tem de consagrado. Ao mesmo tempo, eles propõem novas possibilidades de arte através de mistura de elementos como aço, como ferro, como jornais, revistas. Bom, se os cubistas lançaram a ideia da colagem, aqui tem a bricolagem, que é você pegar pedaços de obras famosas e fazer uma obra em si, fazendo colagem mesmo. E a fotomontagem. Eu posso dizer a vocês, gente, que a fotomontagem é o avô do meme que você conhece hoje, tá? Então eles pegavam fotos, né? E faziam montagens com pinturas, com pedaços de revista, com matérias. É um negócio interessantíssimo, já vai já ver comigo aqui exemplos disso. O que é essa cultuar realidade mágica? Como eles são completamente livres no pensamento, eles fazem arte como crianças, sem se preocupar com nenhuma lógica. Tá aí o caos e o ilógico dentro da concepção artística. Por isso que se aproxima do surrealismo, onde nós também vamos ver isso. Uma arte racional, uma arte ilógica. Colagem e ready-made. O que são ready-made? É você deslocar objetos que você tem no cotidiano, como eu mostrei na entrada da aula. Você viu o meu primeiro slide? Tinha um mictório, tinha uma roda de bicicleta e um banquinho. São objetos do cotidiano. Esses objetos cotidianos podem virar arte, por quê? Eles serão arte de acordo com o conceito de quem está usando esses objetos deslocados do seu sentido original, colocados numa exposição, por exemplo. Foi assim que o Deschamps contestou o conceito de arte, daí a frase dele, será arte, tudo que eu disser que é arte. É o que ele entende como o conceito. Claro que isso foi absurdo para a época. Como é que uma roda de bicicleta em cima de um banco vai ser arte? Que tudo está pautado não no objeto, mas na ideia em si. Por isso o dadaísmo, meus queridos, lança as bases de movimentos que nós veremos lá na arte contemporânea. O dadaísmo é a base, por exemplo, da pop art, da arte conceitual e também da arte povera. Movimentos que você vai ver pós anos 50. O dadaísmo literalmente influenciou gerações de artistas. Olha o manifesto deles. Observe que o manifesto deles tem o nome Dada e tem um monte de colagem. Você tem desenhos, você tem palavras. Detalhe, palavras de idiomas diferentes. Você vai procurar e você vai ver italiano, você vai ver inglês, você vai ver alemão. Tá? Olha só que caos. O próprio manifesto não tem lógica nenhuma. Já é uma proposta, tá? E o nome de alguns artistas. Ó, Theo Duisburg, tem Kurt Schwist, que é um dos grandes nomes da fotomontagem, da colagem, tá? E aqui eu chego no grande nome que é o Marcel Duchamp, sem dúvida, gente. É o cara que liderou o movimento, ficou famoso no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E olha só esse pensamento dele. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Para quem é essa cutucada? Olha, para os clássicos que viam a arte como algo belo, formal. Aqui eu não quero saber disso, qualquer coisa pode ser arte. Está aí uma obra dele, ele pegou e instalou. Observe que ele fez um buraco e ele juntou dois objetos cotidianos, que é uma roda de bicicleta e um banquinho, e fez um objeto de arte. Bem aqui, desenhista, pintor e escultor, precursor do surrealismo, do ilógico, da infância, do sonho, né? A gente vai ver lá,
pop art também da arte conceitual, como eu citei agora há pouco. Ele era um iconoclasto, ele rejeitava todas as imagens pré-estabelecidas e todas as crenças. Então ele foi um cara que trabalhou principalmente com a contestação de valores e conceitos de arte. E isso vai fazer escola, porque você vai rever isso na pop art também, lá na arte conceitual. E foi o primeiro cara a usar os ready-mades, tá? Interessante a história. Quando ele passou por uma loja, viu o mictório, ele queria levar, ele colocou numa exposição em Nova York, todo mundo ficou olhando sem entender nada, ele pegou um canetão, criou uma assinatura chamada Harry Mudd e colocou lá o nome, fonte, a fonte de tudo está aqui. Ora, fazendo você questionar. Todo mundo ficava estranhando. A questão do estranhamento é uma coisa interessante da arte dadaísta. Olha só essa imagem aqui. Aqui eu tenho um porta-garrafas, e você vai dizer para mim, isso é arte? Parece um objeto cotidiano que ele transformou usando ferro. Outra coisa legal é que eles usam materiais diversos, né? Talvez o que menos usem aqui é a pintura, a tintura tradicional, como você conhece, tá bom? Então, Marcel Duchamp é um criador e ele vai fazer escola literalmente. Olha aqui, ó, olha o que eu falei. Ele pegou a Mona Lisa, gente, e acrescentou bigodes e cavanhaque, e deu a ela um outro nome, que é uma tradução quase como palavrão, tá? Então isso aqui é fazer paródia, tu tem muita paródia, muito deboche, muita ironia. Aqui, a obra-fonte que eu lhe falei, um urinol de cerâmica branco, revestido de esmalte, ele foi lá e colocou a assinatura, Harry Mudd, tá? 1917, essa obra foi lembrada agora, né, 2017, pelo seu centenário. Se liga, o dadaísmo andou caindo em provas do Enem por 2 vezes consecutivas, essa obra aí hoje está, a primeira versão foi destruída, né, foi uma bagunça, uma discussão que houve lá no museu quando ele colocou essa obra, mas ele fez outras versões, deixou mais 2 prontas com o mesmo propósito. Aqui eu tenho um exemplo de colagem, Kurt Schwiz. Você pode olhar, você vai ver que isso aqui é um monte de letras e desenhos colados uns sobre os outros. E isso virou arte. É pequeno, mas virou arte. Então isso aqui era um deboche para os clássicos. Essa outra aqui, pegaram um crítico de arte famoso da época que detonou o dadaísmo e fizeram o que seria o meme hoje. Só que não apresentaram só palavras no meme, colocaram imagens, né, para debochar. Então, processo de litografia, já usado desde a Art Nouveau, tá? Que é você fazer igual você fazia antes. Hoje você tem a máquina de xerox, tem a impressora, mas antes você fazia os desenhos prensados numa pedra, usando soluções químicas, onde você saía, fazia umas cópias, né? E colagem de jornais, de imagens. Então, essa brincadeira que era para fazer deboche com algumas pessoas, era um exemplo de arte dadaísta. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer uma questão? Eu tenho bem aqui 2 exemplos de ready-mades, claramente, a fonte. E olha o rumor secreto. É uma corda, né? Um rolo de corda com um objeto parafusado que está bem aqui. As vanguardas europeias, importante ler o enunciado, gente, foram movimentos artísticos ocorridos na Europa durante o século XX que apresentavam como principais características a oposição ao academicismo ou tradicionalismo e a adoção de projetos inovadores e experimentais, que na maioria das vezes ninguém entendia nada, porque o novo sempre choca, né? Muito bem. Vamos agora à questão. Fiquemos espertos. Leu o enunciado? Agora a gente vai para o chamado comando da questão, pessoal. As obras de Marcel Duchamp, em análise, essas 2 que estão aí, representam a vanguarda dadaísta, por quê? Cuidado, é uma questão das 2 obras, sobre as 2 obras, ou é uma questão sobre o dadaísmo? É muito importante você observar isso. Então, aqui eu vou querer uma resposta específica. Então, pode ter alguma alternativa que esteja correta para as vanguardas europeias como um todo, mas não vai servir para a questão. Tá? Então, a questão é muito clara. Por que esses 2 exemplos do Duchamp são dadaísmo? Porque apresentam paradigmas da história das artes plásticas ao remeter à discussão filosófica e racional do que é arte. Pelo contrário, é para debochar e quebrar os paradigmas que envolvem o conceito de arte pautado em filosofia e razão. Vai contestar essa letra A. O que acontece nessa letra A é o que acontece nas características de movimentos considerados clássicos: Grécia, Roma, Renascimento e Neoclassicismo. B de bola. São pós-modernas. Opa, aqui é o momento do aluno lembrar a linha do tempo. Né? Eu tenho pré-história, antiguidade oriental, antiguidade clássica, aí eu tenho idade média, aí eu tenho idade moderna, onde está o Renascimento, Barroco, Rococó, aí vem para a idade contemporânea, que divide-se em modernidade, onde nós estamos agora, onde está o modernismo e as vanguardas europeias, aí, onde estão o modernismo e vanguardas europeias, e eu tenho a pós-modernidade, que é depois de 1945. Então, na verdade, o dadaísmo é uma arte moderna e não pós-moderna. Sem contar que é,
O resto aqui, ó, sem vinculação direta, um tom radical está correto. Ó, veja só, a letra B ela poderia ser aproveitada grande parte, mas ela não é um movimento, não é uma obra pós-moderna, e sim moderna. C. Se utiliza da paródia na sua composição. Sim, sim, tem. Constante da arte moderna, beleza? Como Duchamp fez questão de enfatizar em outras obras suas. Olha, veja bem, o dadaísmo tem muita paródia. Beleza, a letra C não está errada. Acabamos de falar de uma, que é o bigode lá, né? Que ele colocou, o cavanhaque que ele colocou na Mona Lisa. Agora, a letra C, ela está muito solta, ela não está específica em relação às duas obras que estão aqui. Porque apesar de eu colocar as obras de Marcel Duchamp em análise, representam, eu tenho que fazer algum tipo de vinculação, apesar de ser uma questão genérica. Mas deixa essa letra C aqui. Letra D de dado. Correspondem ao conceito artístico de ready-made, que consiste no deslocamento conceitual de um objeto para fora do seu contexto, dotando de intencionalidade artística. Isso é uma característica muito constante do dadaísmo, exatamente porque esse dadaísmo, meus queridos, esse dadaísmo vai trabalhar com o deslocamento do objeto do cotidiano para a arte. Tudo pode ser arte, inclusive uma fonte, um rolo de cordas ou uma roda de bicicleta em cima de um banquinho. Veja que essa letra D é bem característica da vanguarda dadaísta. Apesar da letra C estar correta, paródia foi usada em outros movimentos. Não só no dadaísmo, não só pelo Duchamp. Então eu tenho C e D como corretas, mas a D é mais específica e atende direitinho ao conceito do que está colocado nas imagens e na proposta dadaísta. Essa letra E remetem à proposta surrealista de tratar simbolicamente de elementos do inconsciente, como a corda relacionadas à má sociedade e o urinol. Olha só, não remete porque o que o dadaísmo antecipa do surrealismo é a questão da infância, da desordem, do caos, e não o conceito de ready-made. Portanto, nessa questão, na hora da questão aqui, analisamos a questão um pouquinho difícil, o dadaísmo, letra D de dado, apesar da letra C também fazer sentido, mas a letra D está mais específica para a ideia exclusivamente do dadaísmo, beleza? E aqui eu apresento para vocês, gente, o nosso e-book com 100 questões comentadas. Dá tempo você adquirir para estudar aí para você. Me procure no Instagram, Alex Homero Lima, manda um direct para mim que eu converso com você. Você pode imprimi-lo, pode poder estudar. São 100 questões de linguagens. Tem gramática, tem literatura, tem interpretação de texto, beleza? Tem artes, tudo para você treinar aí para as suas provas. Só R$ 9,90. Basta você estar inscrito no canal. Inscreve-se no canal, você vai pagar só R$ 9,90, tá? É tranquilo para você treinar. Galerinha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Não esquece de inscrever-se, não esquece de inscrever-se aí, deixar o seu like, seu comentário é importante. Tá? Sabe como é que é a inteligência artificial, né? Os algoritmos da vida precisam disso para o canal ter um pouco mais de chamada, ter um pouco mais de visibilidade. Tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima, galera.